E para a gente terminar esse Acorda Metrópolis de feriado hoje, Brasília recebe uma das bandas mais queridinhas do Brasil, cheia de hits que melhoram qualquer momento. A fase é nova, mais madura, com letras e músicas mais encorpadas, com um disco bastante aguardado. Eu vejo luz em maior proporção do que eu vejo a escuridão. E eu já estou muito bem acompanhada para falar tudinho sobre o novo disco deles, com a repórter do entretenimento do Metrópolis.com, a Letícia Perdigão. Lê, é sempre um prazer te ter aqui. Bom dia. Um prazer, Nath. Bom dia. Um prazer falar sobre essa banda também, que eu particularmente sou fã. Então é ótimo estar aqui. Ai, a gente é muito fã, vai ser muito bom. Ô, Lê, a gente não tá apenas com um, mas com dois Gilsons. Muito bom dia, João e Francisco Gil. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso. Bom dia, bom dia. Eles estão separados, então a gente vai tentando administrar aqui, Olê, para eles não falarem ao mesmo tempo. Justo. Bom, vou começar então primeiro com o Francisco. Francisco, como que está sendo a turnê? Como que o público está acompanhando? É isso. A gente acompanhando aqui, eu e a Letícia já entregou que a gente é muito fã. Entende o quanto esse novo disco, essa nova fase de vocês é talvez mais sóbria, mais madura e mais encorpada. Dá muito pra gente reconhecer Gilsons, mas acho que até através das parcerias incríveis que vocês fizeram nesse novo disco, dá pra perceber que vocês voltaram com esse som mais encorpado. Queria que vocês falassem da construção desse novo disco e do que o público tá achando. Bom, primeiro dar um alô para todo mundo que tá aí, ouvindo aí, vendo a gente. Para vocês também, obrigado pelo espaço, viu, pessoal? E é isso, a gente já começou a rodar com esse show, já passamos por várias cidades, a gente começou lá em Salvador. Enfim, agora essa estrada toda semana, teatros, festivais, casas de show, enfim, esse show que vai também ganhando diferentes formatos, assim, né, para já ganhando a estrada. Mas é isso, é um trabalho que vem. Você falou sobre esse amadurecimento, as pessoas têm falado bastante sobre esse aspecto, assim. Eu acho que isso, na verdade, vem de um processo de nos reconhecermos, né? A gente, de alguma forma, criar uma confiança no nosso trabalho que permita que a gente não só revisite o que a gente já vinha fazendo, mas também que a gente se arrisque, né, a fazer coisas que a gente tem vontade, né? Eu acho que a estrada, o público, isso tudo cria uma potência na gente, né? Para a gente realmente ganhar essa capacidade de se arriscar, de provocar de alguma forma, mas ao mesmo tempo também de trazer esses elementos nossos que já fazem parte do que as pessoas gostam de ouvir da gente, né? Ô, João, ouvi você também antes de passar para a Letícia. Acho que até a identidade visual do álbum, né, tem cores mais. Tem os tons marrons ali, toda a divulgação das fotos de vocês. Acho que isso também traz um pouquinho esse novo lado que a gente está conhecendo dos Gilsons. Primeiro, bom dia a todo mundo. Eu acho que ele reflete bem também o que é o título do disco, né, onde a gente traz essa questão da dualidade, da luz e da sombra, da gente enxergar, sim, esse lado mais claro, né, da luz sendo esse elemento mais predominante, mas sempre também reconhecendo o lado mais escuro, né, não negligenciando esse lado mais escuro. E é uma coisa que a gente tentou trazer bastante também no material gráfico, nas fotos de divulgação, nas artes envolvendo o álbum, as artes de visualizers de vídeos, né, das músicas. A gente trouxe um elemento ali de luz bem interessante, um trabalho bem interessante do nosso grande amigo Felipe Fonseca, que ajudou a gente nessa parte conceitual. E o show também traz bastante dessa nova fase visual, né? Ali a luz é uma coisa que a gente priorizou bastante para esse show novo, também trazendo elementos novos. Enfim, a gente está ali tentando trabalhar dentro desse conceito, trazendo aspectos novos, mas ao mesmo tempo também, como o Fran falou muito bem, também trazendo o que a gente sempre fez ali, trazendo o que é de essência dos Gilsons. Perfeito. Lê?
Bom, gente, eu queria falar de carreira no geral. A banda carrega um sobrenome que faz parte da música da história brasileira, mas vocês têm uma coisa que eu admiro, que é uma identidade muito própria. E eu imagino que seja difícil fazer isso, sendo netos e filhos de quem são. Então, como é que foi para vocês construir essa identidade muito própria e Gilsons e desvencilhar um pouco da grandiosidade de Gilberto Gil, que eu imagino que tenha sido difícil? Já falando de referências, né? Eu acho que a referência ela se estende para além da música, né? Se estende para além da referência da sonora só, né? E vai também para um lugar de individualidade, assim, no sentido de você entender a importância de você buscar seu caminho, né? Então, eu, por exemplo, tive uma referência que impactou muito na minha vida artística foi quando minha mãe, por exemplo, começou, meu avô, a primeira coisa que ela fez foi pedir música para ele, né? Uma coisa que soa meio natural, vou cantar, então vou pedir uma música para o meu pai, ou no nosso caso, vou pedir uma música para o meu avô. A resposta dele foi, vá procurar sua turma. E, e depois de muitos anos ele chegou a compor para ela e tal, mas isso foi uma lição assim extrema, sabe? Porque a música ela exige que você o vá procurar a sua turma é muito em relação a vá procurar o seu caminho, a sua identidade, vá procurar o que te inspira, né? É você entender o seu universo, né? E isso é muito individual, sempre vai ser, porque somos todos, né, individuais, assim, temos nossas particularidades. Nós mesmos aqui, enquanto trio, a gente, no Gilsons, nada mais é do que um caldeirão ali das nossas referências, é uma musicalidade que representa muito o encontro dos três e, obviamente, carrega muito do que é particular para cada um também. Mas eu acho que isso é uma coisa que já acompanha a gente desde lá de trás, sabe? Essa ideia e essa noção da importância, porque é isso, a gente sabe que a música não é uma caminhada fácil, assim, né? É muito difícil, e ao mesmo tempo as referências que a gente tem por perto, elas também nos alimentaram nesse lugar de e aí, vocês vão querer encarar mesmo isso aí? Então, essas são as lições. Espero que vocês tenham aprendido. Isso sem ninguém, obviamente, dizer nada, mas a gente nunca foi algo, né? Ninguém, tipo, a gente não teve treinamento, né? É uma coisa espontânea, mas as lições são as próprias vivências que estão aí perto da gente. Ô, Lê, sobre turma, eu queria perguntar para o João qual é a turma dos Gilsons. Então, a gente vê diversas parcerias importantes principalmente nesse disco agora. O Olodum, que estava lá e explodiu, fez vocês explodirem com várias queixas, tá aqui também nessa nova roupagem. Tem Arnaldo Antunes, que tá cantando com vocês, mas também esteve escrevendo letras, principalmente com você, João. E mais outras referências, tem Júlia Mestre, tem um montão de gente importante também que não tem um nome aí na boca do povo, mas que é para a música, para os músicos, muito importante. Queria que vocês falassem então dessa turminha que vocês encontraram para fazer esse novo disco de vocês. A nossa turma ela é variada, né? Como diz a canção. E muita gente da nossa geração que a gente se inspira, a gente tem parceria para esse disco especificamente, como você falou, a Júlia Mestre, que é uma parceira já antiga dos Gilsons, que a gente já tem parcerias lá atrás, desde Love Love e várias outras ao longo dessa nossa caminhada toda, é uma figura da nossa geração, né, que está aí. Mas nesse disco especificamente é engraçado porque a gente acabou se agarrando em termos de parceria até com gerações que são teoricamente acima da gente, né? Que são a turma que a gente já olhava para um lugar de admiração. E para a gente estar realmente com essas parcerias agora no disco é quase uma conquista, assim, é uma grande alegria. Como você falou, a gente tem o Arnaldo, que acabou sendo meu parceiro em 2 canções, que é uma coisa assim surreal você ter
parceria com o Arnaldo Antunes, né? Essa figura icônica da nossa música. Mas um grande querido e um grande artista e, enfim, tá aí no disco também, com 2 canções, 2 letras. Numa delas ele entra cantando e na outra a gente trouxe talvez a figura de maior grandiosidade em termos de parceria para esse trabalho, que é o Caetano Veloso e os seus filhos, né, o Tom e o Moreno, lá em Minha Flor, e também aí entra nesse lugar, são figuras que a gente admira bastante e ter elas. Eu acho que para esse disco a gente, na verdade, como ele é o segundo disco e a gente já está nesse lugar de caminhada um pouco mais estabelecido, eu acho que a gente se deu ao luxo, entre aspas, de tentar essas parcerias um pouco mais sofisticadas, né? Não sei se a palavra seria essa. Mas a gente, enfim, a nossa geração, se for olhar para a nossa história, tem parceria com Mariana Volker, que é uma amigona do Rio, da nossa geração, a turma do Jovem Dionísio, galera lá de Curitiba, enfim, diversas outras parcerias. A gente está aí, é muito fã da nossa turma, e se fosse citar artistas ali que caminham junto com a gente tem ali a Aninha Frango Elétrico, a gente tem a turma da Bahia, que é um pouco mais velha talvez, mas ali Lued Luna, Xênia França, a gente tem a Juliana Linhares também falando de Nordeste, né, que acabou de lançar um disco incrível. Enfim, a gente tem aí muita gente que a gente gosta, que é amiga, que caminha, que inspira a gente tanto quanto fortalece. E estamos aí. Esse disco também ele é um pouco essa história toda culminando, né? Tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já processou. Isso que o Fran falou é muito importante, essa coisa da caminhada, né? Da gente conseguir achar o nosso caminho. Eu acho que, olhando para essas gerações passadas, falando da nossa família, né? A mãe dele, a minha mãe, nosso tio Ben, pessoas que já botaram a cara no mundo da música de uma forma super autêntica, que tiveram que, de certa forma, até quebrar essa barreira. Quando a gente olhou ali a situação, quando a gente começou a fazer, já estava um pouco mais claro, né? Já estava um pouco menos nebuloso, nesse sentido, os caminhos um pouco mais esclarecidos. Então, essa turma também é muita referência para a gente, enfim. Acho que a música, nossa caminhada, a gente está aí, estamos andando. Lê. E, João, você falou sobre essa coisa da luz e sombra que tem nesse novo disco. A gente está em ano de eleição e ainda num cenário muito polarizado. Vocês acham que a música de vocês ajuda a unir as pessoas nesse momento? Vocês acham que vocês têm algum papel nisso? Uma pergunta difícil. A gente acredita muito na união, na música como essa forma de comunhão, né? Esse lugar onde talvez pensamentos ou diferenças fiquem um pouco mais afastados em prol de um ideário talvez maior, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem nossas convicções políticas, as coisas que a gente acredita, ideias que a gente defende. Isso são coisas que também estão aí para as pessoas, enfim, quem segue a gente minimamente está mais ou menos ligado. Então, eu acho que a música ela tem, na verdade, o papel eu acho que é meio dúbio, assim, tem a coisa da união, mas tem também esse lugar de através a gente não pode também tirar a política da arte, né? Porque isso é uma coisa que às vezes rola, né? Essa coisa de, vai só cantar, o que você está falando de política aí, não sei o quê. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Eu acho que a arte, ela é política também. Eu acho que quem faz arte, de alguma forma, tem suas ideias e tem as coisas em que acredita, e a gente não é diferente. Eu queria falar sobre luto. O Harry Drexler agora lançou o Taracá, fez um show histórico no Circo Voador, foi uma loucura. E ele começou a fazer o novo disco dele sem ter passado pelo luto. E o luto aconteceu no meio do processo, e aí tudo se transformou.
O Brasil sofreu muito com o luto da Preta Gil, obviamente a família de vocês muito, vocês todos, né, os 3 dos Gilsons, principalmente o Francisco. Queria saber se isso, essa comoção toda, porque o luto da Preta é isso, né, é para além desse luto pessoal de vocês, é um luto de um Brasil todo, de um país. Se ele também atravessou a construção, a finalização do disco de vocês. E, claro, vou aproveitar para ouvir de vocês também um pouquinho sobre Minha Flor, que é essa música que vem muito pra gente como esse luto e que, na verdade, foi escrita em outro momento, né? E dessas surpresas incríveis que a arte tem também de trazer pra gente tantas lembranças, às vezes, de coisas que não tinham nada a ver ali na hora de escrever a música ou, enfim, de fazer aquela poesia. Acho que a gente pode começar ouvindo o Francisco. Eu acho que a gente viveu uma experiência, como você falou do Drexler, né? Uhum. Foi parecido, porque foram vivências que a gente foi vivendo ali ao longo do processo. O disco, ele acompanhou um pouco desse... Foi um disco feito no ano passado, né? A gente começou ele no ano passado, e o ano passado foi um ano que atravessado por tudo isso, né? Assim, então não tem nem muito o que dizer. As canções, elas todas foram compostas antes. Algumas canções já carregavam histórias relacionadas ao que a gente estava vivendo ali, mas não diretamente, né? Não há nada que a gente tenha feito intencionado, não. Mas é como é a arte, né? A arte é sensível. Ela mesmo devolve pra gente muitas coisas, assim. O Minha Flor foi uma música que o João fez com o Arnaldo, já tem um tempo. E justamente quando a gente começou a gravar, minha mãe já tinha partido, eu comecei a ter essa interpretação. A gente sempre fala isso, né? As músicas, quando elas são lançadas, enfim, quando a gente divide, não necessariamente quando a gente lança, mas quando a gente divide, se eu mostrar uma música para vocês, elas podem ter impactos pessoais, assim, né? Individuais, podem remeter a histórias, E isso é a coisa mais bonita, assim, da música, né? Ela vai para o mundo, então ela ganha diversos universos, né? E quando o João dividiu ela comigo, eu já tinha uma afeição muito grande pela música, mas quando a gente começou a gravar, já me remeteu a várias coisas, assim. Eu cheguei a comentar discretamente com os meninos. Isso, na verdade, foi ganhando ainda mais corpo a partir do momento do lançamento. Tem gente que acha que foi algo feito, de fato, na intenção. O disco tem uma música em homenagem. Uhum. Mas não, ele foi um disco atravessado mesmo e que a gente, de alguma forma, a gente soube trazer isso, assim, de uma maneira bonita, assim, para o trabalho, sabe? Porque a música também tem esse aspecto de quase como se fosse um remédio, como se fosse algo, né? E que se estende para além da música, né? A gente tem uma comunhão no nosso trabalho que também vai para além do trio, né? A gente hoje já tem uma estrada aí relativamente longa, né? Eu acho que é isso, já são 5, 6 anos de uma banda que viaja, que se encontra, que passa por diversos momentos. Então a gente vai se apoiando, a gente vai segurando a mão do outro e seguindo juntos. Massa. Letícia, sua última pergunta para a gente encerrar. Minha última é justamente sobre essa relação. Vocês são família, imagino que amigos também, e trabalham juntos. Turnê, a gente sabe que é sempre um caos, viagens, estresse. Como é que é essa relação de vocês no off, nos bastidores? Tem umas rusguinhas ali, ou é tudo muito tranquilo? Conta pra gente. E sem contar que também estavam na turnê do Vô, né? Que foi uma turnê gigantesca. A gente sabe que família briga, né, Nath? É natural. Isso. Mas como é que acontece os bastidores aí entre vocês 3? Adorei o comentário. Imagino que amigos. Imagino. É um casamento, né? Entre primos. A gente
Pois é isso. Ó, o trabalho, assim, quando é nesse lugar de não só colega, né, mas sócio, ali, parceiro para um âmbito mais forte, né, acaba justamente trazendo esse relacionamento super próximo, né? Muitas vezes a gente acaba vendo mais a turma que viaja com a gente, a turma que está colada com a gente no trabalho do que, às vezes, a própria família. Então, tem essa união, assim, em termos de tempo, mas eu acho que uma coisa da idade também, a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo como se dão dinâmicas em relação à família, em relação à amizade, em relação ao trabalho. No nosso caso, é tudo misturado ao mesmo tempo, mas a gente se dá bem, a gente gosta muito enfim, sempre sai para almoçar, sempre sai. O José, que infelizmente não conseguiu se juntar a gente na entrevista, mas ele, além de produtor musical e a figura ali organizadora para esse lado mais técnico, né, talvez de palco ali em relação à música, ele é a figura da alegria, ele é a figura da brincadeira. Então ele está sempre levando a gente para andar de kart. Agora começou a jogar tênis. Aí a galera que começou a andar de kart já ficou bolada. Pô, como assim? Agora que eu comecei a andar de kart, você quer jogar tênis? Então a gente está sempre, enfim, tá sempre curtindo, sempre querendo, enfim, interagir, não ficar 100% isolado, né? Andar junto. Eu acho que para continuar essa caminhada é importante a gente estar ali sempre trocando, sempre nesse lugar de resenha, de amizade, de parceria. Tem dado muito Isso é certo. essencial. Então, e mesmo assim, escrevendo, fazendo tantas músicas bonitas, poéticas, vendo a luz e também a escuridão, mas em menor proporção, Letícia. Ainda É bem. isso, Francisco e João e também José Gil chegam hoje aqui em Brasília, no Ulisses Centro de Convenções, às 9h30 da noite. Tem ingresso ainda. Corre lá para o site para conseguir os seus tickets. E claro, a nossa audiência, meninos, também é muito forte no Sudeste, além aqui do Centro-Oeste, mas fora, inclusive, aqui do Brasil. Aproveitar para dizer que a turnê de vocês vai bastante longe, ela só está começando agora, né? A gente vai rodar aí Brasil quase todo. A gente sempre tem essa intenção de rodar bastante. Depois já estamos indo para Argentina, Chile, Uruguai. Olha aí. Depois vamos para Europa. Depois vamos para Oceania. É isso. Caramba! Semana Valeu, tem viu, Belém, João? né, Fran? Diga. Pois é, a gente vai para Belém depois. Está indo para Belém amanhã. A gente faz o show e vai para Belém. Perfeito. Tá certo. Valeu, João. Beijo. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, Francisco. Beijão, hein? Até mais. Legal, gente. Ó, sou no show. Sim, estaremos lá, com Estaremos, certeza. com certeza. Sucesso. Tchau, gente. Letícia Perdigão, bom demais, hein? Muito. Letícia já tinha tido a oportunidade de conversar com os Gilsons e agora de uma forma um pouquinho mais íntima aqui, foi a gente ótimo. conversando com o Francisco e com o João e falando para além, né, desse novo disco que é super bonito, mas sobre ali a herança musical, né, familiar. De pouco peso, né, Nath? Pouco peso. Beto Gil, Preta Gil. Sim. Bem pouca coisa. Exatamente. E nesse disco, inclusive, com a outra família muito amiga, que é a família Veloso, com o próprio Caetano Veloso ali na Minha Flor, que é uma música belíssima. Letícia, muito obrigada. É sempre muito bom te ter aqui. Muito obrigada, Nath. Até mais. Até mais. Então é isso, hein? Corre lá para comprar o seu ingresso para assistir aos Gilsons aqui hoje em Brasília. Valeu!